Uau, que delícia! Que oportunidade rica e única. Confesso que eu quero aproveitar todo minuto aqui, tá? Que o Espírito Santo possa fluir por meio da minha boca, amém? Bom, então, boa noite a todas as mulheres aqui, santas, lindas, filhas do Eterno. Também as convidadas especiais e todas as irmãs maravilhosas que nos acompanham pelo Zoom. Sejam todas muito bem-vindas. Antes de tudo, eu gostaria de louvar e agradecer ao Senhor pela salvação que Ele concedeu à nossa... Obrigada, Mariana. A nossa querida irmã Urquiza. O Senhor a recolheu no último dia 3, amém? E ela amava estar aqui, viu? E eu falei que eu não vou chorar. Que Deus console com sua bondade, seu coração, irmã Joana, e de toda a sua família. Lembrando que a nossa irmã era uma irmã que amava o Senhor, que tinha prazer de estar aqui entre nós, e todos os nossos dias estão contados diante do Senhor. Que nós tenhamos o prazer de estarmos juntas, de separarmos esse tempo para estarmos aqui. Nós não sabemos até quando nós vamos estar, né? Quando o Senhor também voltará para nós. Que possamos remir esse tempo e aproveitar as oportunidades, amém? Também eu quero aproveitar esse momento para clamar e pedir para o Senhor dar graça abundante para a nossa irmã Ana Cristina. Hoje o filho dela completaria 29 anos. Que o Senhor também console o seu coração, minha irmã. Te sustente todos os dias e também sustente a nós para situações que nós ainda vamos viver, que nós não sabemos, amém? E também eu quero agradecer a Deus pela vida de cada mulher aqui presente. O Senhor é maravilhoso, Ele ama as mulheres, Ele nos ouve e nos compreende. Esse mês é nosso. Aliás, todo mês é nosso, tá? Mas deixa eles acharem que só esse mês é nosso, né? E o Senhor cuida de nós de maneira espetacular, não é verdade? Eu estou um pouco nervosa, mas eu estou muito animada essa noite. Meu coração está queimando de amor aqui pelas irmãs e por essa oportunidade. Vocês estão também animadas? Amém, amém. E hoje nós vamos dar continuidade, tá? No livro que nós estamos estudando, o livro Ídolos do Coração, que nós já estamos estudando há algum tempo. Eu sei que eu não vou conseguir, tá, extrair todas as riquezas dessa porção, porque são vários princípios de uma riqueza inefável. Mas o tempo que eu tiver aqui, depois o piano pode tocar para mim, tá? Para que a gente possa, eu quero ser fiel ao Senhor. E o viver da mulher extraordinária que nós vamos compartilhar essa noite é Raabe. E certamente todas nós aqui já ouvimos falar algo sobre Raabe, né? Eu não sei qual o grau de conhecimento que você tem da Bíblia, ou se você já fez alguma análise sobre a vida dessa mulher, se você já gastou tempo para desfrutar da experiência dessa mulher. Mas hoje eu quero que você dê um start na sua mente, para que a palavra que for falada aqui desperte a sua consciência, não só a sua consciência, mas também o seu coração. Amém? Então Raabe, como a Bíblia conta, era uma prostituta que acolheu os espias de Israel em sua casa. E a terra em que Raabe vivia era Jericó. Era uma terra que Deus já havia pronunciado um julgamento, uma sentença, lá em Deuteronômio. Deus já tinha condenado essa terra, tá? E a casa que ela morava, pelo viver que ela tinha, então certamente também já estava condenado. Ou seja, tudo condenado. E nessa história nós lemos que ela e os moradores daquela terra, eles conheciam os feitos que Deus tinha realizado no passado. Como Deus tinha arrasado povos, gerações inteiras, dizimado gerações inteiras, amém? E quando todos os moradores de Jericó souberam que Israel marchava
em direção a eles, a palavra relata que todos ficaram apavorados. Meu som tá bom para vocês? Amém? Tá? Amém? Se eu afastar assim fica melhor? Amém? Isso está em Josué 2, se o Lucas puder projetar para nós, versículos de 9 a 11. Raabe falando com os espias, tá? E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa palavra, e que o pavor que infunde caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. E versículo 11, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia. Quero que você me acompanhe nesse raciocínio. Tente imaginar você vivendo a situação que Raabe estava vivendo. Uma vida que você tenha que prover todas as coisas, alheia às promessas de Deus, que eu acho que é o pior, né? Vivendo num ambiente de medo, total de medo, vendo seus dias praticamente finalizados em razão de uma situação, um perigo, ali, às portas, iminente. Foi nesse cenário que os espias chegaram até Raabe. E quando ela os recebeu, ela tomou uma decisão, para nós, drástica ou ilógica talvez, né? Ela escolheu aliar-se a eles, sem conhecê-los. Eleitas do Eterno. Com quem você tem se aliado? E nesse mesmo contexto, nós precisamos entender, lembrar que Jericó era uma cidade extremamente fortificada, ficava no alto de uma colina. Sabemos que tinha um governo, tinha um rei, né, que as pessoas se submetiam a ele, se sujeitavam a ele. E Raabe arriscou a sua própria vida, dizendo não ao rei, e sim aos espias. Raabe jogou fora a segurança previsível aos seus olhos, colocando a sua vida nas mãos dos espias. Meio lógico isso, né? Não temos uma resposta definitiva para justificar essa atitude de Raabe. Apenas ouvir falar, eles ouviram falar. Isso não pode ser suficiente para nós. Tinha algo a mais. Não tinha, amadas? Por isso que a história de Raabe é um dos relatos mais fascinantes e extraordinários da Bíblia. Ela, sem ter coisa alguma aparentemente que a recomendasse, aliás, ela tinha motivos de sobra para ser reprovada diante do viver que ela tinha, né? Tornou-se uma mulher favorecida. Irmãs, digam comigo, favorecida. Delícia. E a história de Raabe, ela não termina aqui. Quando ela recebe e protege os espias, eles destroem Jericó e ela escapa com vida. Não. Raabe era uma mulher diferente. Ela não era qualquer mulher. Mais adiante na história, sim? Mais adiante, ela se casa, nós sabemos pela Bíblia, que ela se casa com um líder israelita, tem um filho chamado Boaz, que por sua vez casa com Ruth. Que mulher maravilhosa, a Ruth também, né? Nós já estudamos sobre ela. E eles também têm um filho chamado Obed, pai de Jessé, que também tem um filho chamado Davi, da linhagem de Jesus, que nasceu Jesus. Nossa, que arranjo maravilhoso do nosso Deus e Pai, né? E essa também é a nossa história, talvez em contexto diferente,
né? Mas a finalidade é a mesma. Deus trabalhando em nós e nos regenerando para vivermos uma vida e reinar com Ele. Essa é a finalidade de tudo isso, né? E Raabe, ela sabia o poder conquistador, literalmente, tá? Nosso Senhor é conquistador. Porque Ele já havia informado a mente dela, conquistado o seu coração e infundido a fé nela, assim como o Senhor fez conosco um dia. Amém? Como nós cantamos, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Amém? Raabe ouviu sobre Deus. A palavra diz lá em Josué que ela ouviu sobre Deus. E no momento, Deus se manifestou a ela. Oh, meu Senhor. O que ela fez? Ela teve uma reação. Aproveitou a oportunidade dada por Deus naquele falar, naquele momento, naquela experiência. Oh, Senhor Jesus, amada irmã, amada convidada, você tem tido comunhão com a palavra? Você tem ouvido Deus falar com você? E nesse falar, você tem obedecido a Deus? Aproveitado as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de você? Oh, Senhor Jesus. E uma coisa que me chama bastante atenção nessa experiência sobre essa mulher escolhida de Deus é como ela se preocupou com a família. Porque a palavra fala que os espias fizeram uma aliança com ela de salvar não somente ela, mas toda a sua casa, né? E como Deus é realmente fiel. E o viver de Raabe não dava condição nenhuma para que ela convencesse, persuadisse a família. Eu fico pensando assim, hoje, né, nos dias atuais, se uma pessoa tem um viver como o de Raabe, né? No nosso entendimento, ela não tem qualificação nenhuma para falar nada, a respeito de nada. A gente costuma falar assim, ela não tem moral para falar nada, né? Então você imagina isso lá naquela época, como Deus usou do poder de salvação dele para salvar não somente Raabe, mas toda a sua casa. Eu fico imaginando assim, como seria difícil para nós, na nossa mente natural, convencer as pessoas de que aquilo ia acontecer, né, naquela situação, no poder que tinha Jericó, né? E ainda assim, toda a família de Raabe estava com ela dentro da casa. O Senhor precisa nos constranger quanto à nossa família. Porque às vezes a gente se preocupa com tantas coisas conosco mesmo, e a nossa família, nós ficamos descrentes. Achamos que não tem jeito. Quando o Senhor quiser trabalhar, no tempo do Senhor a gente tem sempre uma boa desculpa, né? Raabe não, ela foi intrépida. Aquilo que ela ganhou, aquela confiança que ela teve com os espias, ela conseguiu no Senhor, no poder do Senhor, salvar toda a sua casa, amém? Muitas vezes, irmãs, o fato de nós sermos obedientes, mesmo sem nós compreendermos os desígnios de Deus, Raabe certamente não compreendia os desígnios de Deus, até porque ela estava alheia às promessas de Deus, né? Mas o fato de nós obedecermos pode nos livrar de muitos problemas, muitos, inclusive de lamento e murmuração. Nós mulheres somos boas, né? Em murmurar, fora desse viver. E principalmente quando nós estamos descontentes, né, com situações que nos sobrevêm, e por causa da desobediência e da incredulidade que há em nós, muitas vezes nós ficamos prostradas nos nossos próprios sentimentos. Aleluia, porque existe um grande mandamento que o Senhor deixou para nós, que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, que é o nosso entendimento, precisa estar amalgamado com Deus, precisa estar tomados por Deus.
E quando Jesus disse isso, essa porção de amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, em Mateus 22:37, nem precisa projetar não, Lucas. Ele conhecia muito bem as questões do nosso coração. Que bom que nós temos um Senhor que nos conhece. Eu acho que eu vou falar isso muitas vezes aqui hoje, para que fique na nossa memória que o Senhor nos conhece. Amém? E Raabe entendeu esse falar de Deus, e isso agradou o coração de Deus, que a colocou num lugar de honra entre todas as mulheres do mundo. Mulher de fé, tá? Lá em Hebreus, naquela lista dos heróis da fé, lá consta o nome de apenas 2 mulheres, Sara e Raabe. Vocês sabiam disso? Sabiam? Amém. Mulheres totalmente diferentes, nada em comum, mostrando que Deus não olha a aparência, mas o interior. Amadas, amada irmã, como está o seu interior nesses últimos dias? Como está seu coração? Está alinhado com a vontade de Deus? Está amando o Senhor em primeiro lugar? Quando nós refletimos nessas respostas, precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos cure e renove o nosso coração com o seu grande poder regenerador. Só o Senhor pode fazer isso por nós. Nós precisamos entender o nosso coração para alcançarmos essa realidade do clamor, a necessidade que nós temos em clamar ao Senhor para que Ele nos cure com o seu poder. E nós, mulheres, estamos sempre prontas para tudo, não é verdade? Se falar, sobrenome é pronta, né? Pronta para organizar, pronta para aconselhar, para admoestar, pronta para trazer tudo para perto de nós, para a gente ter o controle, não é? E olha, quando sai do controle, Senhor Jesus. E na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, nós até temos o desejo de fazer a vontade de Deus, mas do nosso jeito. Ó Senhor Jesus. Quando a bondade de Deus nos alcança, nos ensinando que, sem a graça de Deus, nós jamais entenderemos, receberemos, ou mesmo escolheremos a vontade perfeita do Senhor. Ó Senhor Jesus. Uma coisa precisa ficar clara para nós, e precisa vir à nossa memória todos os dias, que nós não somos capazes de realizar qualquer mudança no nosso coração por conta própria. Ponto. Amém? Precisamos da graça divina para ensinar o nosso coração, inclinar o nosso coração, dirigir o nosso coração para Deus. E isso só é possível por meio da fé. Por meio da fé, Deus pode operar milagres nele, no nosso coração. E eu, louvado seja o Senhor, sou uma testemunha viva dessa verdade. O Senhor tem operado no meu coração grandes milagres. E o Senhor deseja operar no coração de cada mulher aqui grandes milagres. Tudo que a gente precisa é nos dispor, confessar para o Senhor. E essa é uma lição que a gente precisa aprender todo dia. Todo dia nós precisamos nos lembrar. Todos os dias e pelo resto das nossas vidas aqui. Amém? Isso porque nós nascemos com uma doença genética no nosso coração, que nos inclina a amar e adorar outras coisas além de Deus. Ou até mesmo antes de Deus, né? E até o nosso último suspiro, nós vamos lutar e induzir o nosso coração ao Senhor.
No Salmo 119, 112, pode projetar, Lucas, por favor? Amém? Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. E Jeremias também nos ensina a respeito do nosso coração, a doença que tem no nosso coração. E esse versículo ele é muito conhecido entre nós, né? Jeremias 17, 9. Diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós já nascemos com uma doença cardíaca hereditária. Forte isso, né? Uma doença cardíaca hereditária que se originou na queda. Lá em Gênesis, o coração do homem foi corrompido pelo engano do pecado. Desde Adão, todas nós temos esse problema, essa natureza pecaminosa. Amém? Vou mostrar para as irmãs. Ó, isso está em Gênesis 6:5. Vou ler rapidinho por causa do tempo, tá? Eu já falo rápido, hein, gente? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E em Gênesis 8:21. Vou ler na versão King James. Declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento. Senhor Jesus. E Eclesiastes 9:3, também na King James. Este é o mal, amém? Este é o mal que paira sobre tudo o que se realiza debaixo do sol. Todos nós estamos expostos ao mesmo destino. Além de tudo, o coração do ser humano está repleto de malignidade e de insensatez. Irmãs, olha isso. Mal que o acompanha durante toda a vida. Meu Senhor. Oh, meu Senhor. Nele, nosso coração é como se habitasse a sede da incredulidade. Mas também dele procedem as fontes da vida. Que loucura, né? E que saber maravilhoso do Senhor. Estava pensando assim nessa situação, quando a gente está doente, vai ao médico, para ele nos tratar, ele precisa saber a causa, né? Então a gente chega, conta o que está sentindo, conta a situação, os problemas, a gente relata tudo para o médico. Da mesma forma, quando nós somos tocadas pela fé, nós nos apresentamos ao Senhor, colocamos o nosso coração nas mãos dele, para que ele faça a cirurgia. E Deus, em sua graça, nos leva a amá-lo mais. E nesse amor, nessa intimidade, nós podemos desfrutar do perdão e da paz, que só o Senhor pode nos dar. Isso é regeneração. Amém? E Deus já proveu o remédio certo para nós, para todas as horas. Somos indesculpáveis, graças a Deus por isso. Na verdade, o Senhor já nos deu por meio da obra redentora de Cristo. A obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário, a meu favor, a seu favor. E nessa obra nós já recebemos um novo coração. Aleluia! Um coração que anseia pensamentos do Senhor, novos pensamentos, desejos transformados, viver na presença do Senhor, descansar na presença do Senhor. Esse novo coração está em nós. Travar uma batalha incessante e diária, todas essas coisas, esses amores que concorrem no nosso coração, é tarefa nossa. Como eu falei, todos os dias eu preciso escolher quem eu vou amar mais, o Senhor ou eu mesma, e os amores que eu criei, ou aquilo que eu coloco
na frente do meu Senhor. Amém? Essa escolha, ela é essencial. A escolha de posicionar o nosso coração, amadas irmãs, é nossa. E ela é extremamente difícil. Porque o nosso coração nos engana, mas não é impossível. Porque a vida de Deus está em nós. Amém? Por causa da obra redentora de Jesus Cristo. Podemos esquecer isso. Oh, Senhor Jesus. Precisamos também saber que o pecado nunca vai nos atrair como de fato ele é. Ele sempre se apresenta como retidão. Bem justificado, né? E um exemplo muito claro é a crucificação do nosso Senhor Jesus pelos judeus. Eles não eram indiferentes ao pecado, né? Conheciam a lei, tinham um reto viver. E assim, de maneira tão religiosa, não quiseram nem entrar no pretório de Pilatos para não se contaminarem por causa da Páscoa, né? Então, mas cometeram o pecado mais hediondo de todos os tempos ao pronunciarem a morte do Filho de Deus. Fizeram tudo isso na certeza de que estavam servindo a Deus. A religião, amada, cega o nosso coração. Temos o exemplo de Paulo. Paulo também. Todas nós conhecemos um pouco de Paulo. Sabemos quem foi Paulo, como Deus trabalhou na vida de Paulo, né? Judeus íntegro, instruído aos pés de Gamaliel, restaurado por Deus, levado ao terceiro céu. Você pensa, puxa, uau, que tudo, né? Mas também tinha problemas com o coração, como nós. Até o ponto, lá em Romanos 7, 24, 25, depois as irmãs podem ler, ele em grande aflição ele exclama: desgraçado homem que sou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Até Paulo, que era tão instruído e escreveu, né, as cartas, tinha problemas com o coração. E o Senhor falou para ele: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E na minha comunhão com o Senhor, elaborando, separando um tempo com Ele, eu falei abertamente com Ele: Senhor, se meu coração é tão corrupto, enganoso, falso, articulador, é isso que é o nosso coração. E se eu tenho uma doença hereditária, eu preciso parar de lutar sozinha. Amém? Eu preciso de Ti para não desanimar. Lutar contra os meus medos, os nossos medos que estão diante de nós todos os dias, as ansiedades angústias que nos assolam, que nos fazem cair até o semblante. Nessa comunhão, o Senhor falou para mim: eu já te dei as armas para vencer. Puxa, como isso revigora, né? Ó Senhor Jesus, aleluia. Ó Senhor Jesus. Amadas, como podemos crescer em amor pelo Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, se nós não combatermos as formas pelas quais nós deixamos de amar o Senhor? Como nós cresceremos em gratidão pela graça divina dada a nós, se nós não percebermos as formas que nos deixam alheias a essa verdade? Eu quero ler um trecho do livro que nós estamos compartilhando, rapidinho. Está terminando, viu? Só mais 40 minutos. Ídolos do coração, tá? Fala: a luta contra o pecado em nosso coração, prestem atenção, irmãs, que rico. É importante porque, por meio dela, descobrimos o preço altíssimo que o Senhor Jesus pagou e aprendemos a ser gratas por sua obediência perfeita em nosso lugar. É nessa luta que aprendemos a confiar nele e desconfiar de nós mesmas, a odiar o pecado e amar a santidade,
a cultivar a humildade e ansiar pelo céu. E em meio a isso tudo, descobrimos a alegria da gratidão e felicidade crescentes que se desenvolvem em nós quando amamos a Deus. Aleluia! Precisamos descansar sabendo que Deus entende plenamente nosso coração. Embora o nosso coração nos engane, Ele não engana o Senhor. E eu quero ler para vocês a confirmação disso que eu estou falando. 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor, aleluia, o coração. 1 Crônicas 28:9, a segunda parte. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. E 2 Crônicas 6:30, também segunda parte. Já que lhes concedes o coração, já que lhes conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens. E Salmo 44:21. Porventura não o teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Tem algum segredinho aí? Tem não, né? E Atos 1:24, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos. E para encerrar, Apocalipse 2:23, segunda parte também. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Se existir alguma dúvida entre nós aqui, em nosso coração, sobre Deus te conhecer, eu creio que já não existe mais, né? Deus nos conhece. E a palavra, ela tem muitas porções relacionadas ao coração, que se eu fosse ler todas, a gente ia ficar aqui o ano inteiro. Amém? Aleluia. Que bom que o Senhor conhece cada uma de nós, né? O Senhor sabe que nós desejamos amá-lo, também como desejamos viver para Ele. O Senhor é tão amoroso, tão doce, mas Ele também sabe em que áreas nós estamos iludidas, que áreas nós temos medo. Sabe, de todas as vezes que você está tentando enganar a si mesma e a Ele, distante dEle, se agarrando em você mesma. Que bom que o Senhor sabe de tudo isso, né? Sabe em que aspectos você confia na sua própria bondade e despreza os outros. Ser aquele que sonda os nossos corações. Sabe da sua incredulidade, de como você procura se tranquilizar ao olhar para o seu próprio histórico. Você diz, não, está tudo bem. Não, estou ótima na fita. Que bom que o Senhor sabe. Ele conhece a nossa essência. Por isso o Senhor diz, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Aleluia. E conhece mesmo, irmãs. Integralmente o Senhor nos conhece. E a medida que Ele nos conhece, é a medida que Ele nos ama. Grandioso, né? E esse amor está manifestado na palavra de Deus. E a palavra de Deus desvenda para nós mesmas o nosso interior. O que realmente está no nosso interior. No início, quando a gente começa a ler a palavra, que a gente começa a conhecer, e tem aquele interesse, é muito gostoso, de fato nós estamos lendo, né? Mas aí com o tempo, com a experiência que você vai tendo, à medida que você vai penetrando nela, e vai tendo a intimidade com a palavra, você percebe que é ela que lê você. Não sei se vocês já tiveram a experiência de estar lendo uma porção, e de repente aquela porção salta, né? E te expõe, você é lavada pela palavra, se arrepende daquela situação, e o Senhor te dá um novo começo, né? Lava seu coração, ela te alinha, direciona e te dá luz, muita luz. Essa experiência nós precisamos ter, amadas, em ler e buscar no Senhor a palavra. Amém? Só para finalizar, que meu tempo já encerrou, tinha outras porções aqui para compartilhar.
Eu quero só voltar lá na experiência de Raabe, porque a Bíblia não registra como Deus trabalhou no coração de Raabe, mas é evidente que ele fez isso, trabalhou no coração de Raabe, né? Porque quando os espias disseram para ela prender o cordão vermelho na janela, a fim de garantir a segurança dela e de toda a sua casa, ela simplesmente obedeceu. Ela não questionou, né? Ela obedeceu. Ela creu nessa aliança. Na verdade, a gente nem sabe se ela sabia o significado daquele ato. Ela simplesmente creu e obedeceu. A aliança que Deus fez em Cristo, a nosso favor, nós precisamos crer, tomar posse dessa aliança que é viva, real para nós, que nos refaz e nos faz mulheres vencedoras. Amém? Quando nós estivermos diante de situações que roubam a nossa paz, que nos deixa sem chão, que nos tira o controle, você pode rasgar o seu coração para o Senhor. Dizer para Ele e aplicar o sangue de Jesus no seu coração. Amém? Certamente haverá tempos de guerra, de lutas, que você pode lutar até contra você mesma, contra a sua incredulidade, a sua indiferença, o seu desânimo, a sua apatia, coisas que estão arraigadas no nosso coração. Mas o Senhor promete para nós que há um remédio. O nome do Senhor pode nos fazer nova, pode nos renovar, pode restaurar e regenerar o nosso coração. Amém? Deus prometeu completar a obra em seu coração e conduzi-la com segurança, assim como o Senhor fez com Raabe. A deixou numa situação segura. Para quê? Para reinar com Ele, até a sua volta. Amém? Feche seus olhos. Eu quero agradecer o Senhor por trazer para nós essa palavra, que o Senhor possa encontrar caminho no nosso coração, de nos fazer nos arrependermos sempre que estivermos tendo um viver independente do Senhor. Que o Senhor possa iluminar o nosso coração, iluminar os nossos olhos, para que nós possamos contemplar a beleza do Senhor. E nessa contemplação, nós possamos descansar. Descansar no cuidado amoroso do Senhor, descansar no plano eterno dEle, que certamente Ele vai cumprir tudo em todos e em nós. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa noite. Obrigada pela vida das irmãs. Obrigada porque o Senhor ainda deseja trabalhar e nos mostrar o que há no nosso coração, que o Senhor ainda deseja mudar. Queremos te dar essa liberdade, Senhor. Constrange nosso ser a Ti. Amém? Quero agradecer pela presença das irmãs que nos acompanharam pelo Zoom. Muito obrigada. Louvado seja o Senhor. Tenha uma semana de muita paz, descanso no nosso Senhor amado. Amém? Aleluia.